Gênesis capítulo 8, vamos dar continuidade. Gênesis capítulo 8. Hoje, a gente na semana passada a gente viu, né, aquelas informações todas. A gente hoje vai começar a trabalhar um pouquinho de texto. Gênesis capítulo 8. Vamos ver o 20 a 22. Gênesis 8, 20 a 22. Acharam? A Escritura diz o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. E enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos trabalhar esse texto hoje, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja de todo mal, que tu, ó Pai, fales através da tua palavra, Deus, que o Senhor também perdoe nossos pecados, ó Pai. Nos protege, ó Pai, nos abençoa, traz os teus filhos, que o Senhor predestinou que haveria de subir hoje a tua casa em paz. Também eu te rogo, Pai, que o Senhor abençoe a reunião de oração e doutrina lá de Camaragibe, como também, ó Deus, adiar com o que foi ontem, que agradecer por ela. Todos te rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos? Hoje, Gênesis 8, 20 a 22. 20 a 22. Estão com as pastinhas já, né? Vamos escutar. Página 56, irmãos. Enquanto eu cadei, página 56. Página 56. Acharam? Página 56. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim. E o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Irmãos, a gente hoje vai ver, né, o primeiro ato culto que Noé fez logo quando saiu da arca, certo? Vamos ver também hoje a reação do Senhor em relação a esse ato público, certo? E também vamos ver o que foi que o Senhor disse,
depois que aconteceu tudo isso. Tá? Então a gente vai ver hoje 3 coisas, tá bom? Então, veja só, primeiro bora ver o que, Noé fez, né? Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Tá? Então, pessoal, vamos primeiro entender essa questão de animal limpo. Tá? Então, pessoal, a palavra hebraica significa puro, certo? Então, Noé deveria saber a distinção entre animal limpo e impuro, porque ele andava com Deus. As instituições fundamentais da lei, do sábado, do santuário divino, do sacrifício, remontam ao princípio da história. Tá? Então, o futuro da terra dependia desses animais sacrificiais. E para preservá-lo da extinção, animais limpos adicionais eram necessários, porque Noé precisaria dele para fazer sacrifício. Então, pessoal, irmãos, essa ideia de limpo aqui era animal era certos animais que eram destinados para o sacrifício, tá? Porque os irmãos lembram, sabem aí, devem lembrar. Primeiro que sem derramamento de sangue, certo? Não haveria remissão de pecados. Só que isso que Noé fez aqui não é um sacrifício para a remissão de pecados. Não é. É um holocausto, certo? Noé está oferecendo uma dádiva a Deus, um dom a Deus. É um holocausto. Tá? Outra coisa também desse holocausto aqui, que a gente vai ver no verso 21, é que o Senhor ele aspira o cheiro. Então, pessoal, você tinha um holocausto, o holocausto ele era dado, ele era um dom que ele era ofertado ao Senhor. Mas nem todo o holocausto era queimado. Você podia ter partes do holocausto que poderia ser queimada, ou então todo o holocausto sendo queimado. Aqui não é dito, certo, que houve alguma parte do holocausto que não foi queimado. Então pressupõe que todo o holocausto foi queimado, certo? Então, como o holocausto é queimado, essa ideia do Senhor aspirar é porque aquilo que foi queimado era do Senhor, tá? Na cultura antiga, eles faziam jantares, holocaustos e apresentavam a divindade. E na cabeça deles a divindade comia, certo? O holocausto era apresentado também a Deus, mas não é que Deus comesse esse holocausto, tá? O holocausto, quando ele era queimado, aí a Escritura vai dizer assim, que Deus aspira o cheiro, ou seja, essa ideia de Deus aspirar o cheiro é a ideia de Deus aceitar aquela dádiva que o homem deu. Tá, irmãos? Aquela dádiva que o homem deu. Tá? Então é aqui que tem essa ideia de holocausto. E a gente sabe aqui que esse holocausto Deus aceitou, certo? Porque ele aspirou. Então, porque ele aspirou, o holocausto foi tocado no fogo, houve uma combustão. Tá? Lembrando isso, irmãos. Nem todo holocausto você tinha combustão dele completo. Aqui no texto nós não temos de forma clara, certo, se houve alguma parte do holocausto que não foi consumido pelo fogo. Dá a entender que todo o holocausto foi consumido pelo fogo. Os animais que foram ofertados ao Senhor foram animais limpos e aves limpas, tá? Animais limpos e aves limpas que foi ofertado ao Senhor, tá bom, irmãos? Oi? Uma dúvida. Esse altar aqui, o holocausto que ele fez, lá atrás, ele fazia? Sim, o holocausto fazia. Agora, apesar que é a primeira vez que a palavra holocausto é mencionada na Escritura, com isso não quer dizer que não se fazia, entendeu? Porque se tinha culto a Deus, mas de fato e verdade é a primeira vez que vai ser mencionado. Lá o de Caim e Abel não foi holocausto, tá? É uma oferta. A palavra hebraica, no caso lá de Caim e Abel, é minhã. Aqui, no caso de Noé, é olã, certo? E quando esse olã, que é o sacrifício, é queimado, a palavra hebraica para ele ser queimado é isê, ou seja, houve a combustão. Porque havia sim a possibilidade de um holocausto não ser queimado,
Essa palavra holocausto, se a gente pegar lá o holocausto que teve com os judeus na Segunda Guerra Mundial, não tem nada a ver. Não tem nada a ver não. Esse termo que é usado para os judeus da Segunda Guerra Mundial só quer dizer que eles foram mortos, entendeu? Ou seja, é uma ideia de... Porque a ideia que eles querem fazer a representação, e aí não tem nada a ver com teologia, Bíblia, é a ideia de dizer dessa forma: da mesma forma como animais eram levados para serem mortos pelo holocausto, os nazistas levaram os judeus e mataram ele, não é? Porque eles matavam, não é, naquelas câmaras de gás, e os mortos depois eram incinerados na própria câmara de gás, entendeu? Ou então eram jogados fora. Aí é por isso que eles fazem essa comparação. Irmãos, vamos ver aqui um texto, certo? Levíticos, vou pegar o texto lá de Levítico. Levítico 11, que tem uma lei sobre animais limpos e imundos, tá? Para a gente entender isso aqui, Levítico 11. Levítico 11. A Escritura diz o seguinte: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem uma fendida, unhas fendidas, e o casco que se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis: dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unha fendida, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida, será imundo. Também o porco, porque tem unha fendida e os cascos divididos, mas não rumina, este vos será imundo. De sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos será imundo. Então observa cá, você tem... rumina? Rumina é mastigar e depois botar para fora, e embora. E o porco não é imundo, né? É. Porque pessoas comem. Mas aqui, nesse... Oi? Cristão pode comer porco. Isso aí, vamos lá, vamos devagarzinho. Aqui nesse período aqui, você tem essa determinação da proibição. No Concílio de Jerusalém, você não tem a repetição dessa proibição. Entendeu? Mas você vai ter a repetição da proibição do comer o sangue, porque o sangue está na carne, o sangue está na carne. Tá? Pessoal, irmãos, a gente vai ler aqui, e vocês vão ver que tem uma série de animais, puros e impuros. Tá? Os exegetas hoje se debatem muito, passando o seguinte: qual a razão? Porque você lê aqui, né, aparentemente, vamos lá, se tiver unhas fendidas e ruminar. Não é? Todos que têm unha fendida e o casco se divide em dois e rumina, entre os animais eles comereis. Então, já se procurou tentar achar a resposta, entendeu? Para dizer assim, por quê? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Existia um exegeta judeu antigo, certo? Que, pronto, de toda a matéria que eu estou estudando sobre isso, a perspectiva dele foi a que eu achei mais interessante, certo? E ele vai dizer da seguinte forma: que se você tentar achar uma razão na própria constituição física do animal, porque foi classificado como puro e outro como imundo, então a pergunta é: por que esse animal, estilo, tem a unha fendida, mas não rumina? Por que não pode ser comido? Ou então, rumina, mas não tem a unha fendida, entendeu? Feito no caso do porco aqui, ó, o verso 7, né? O porco tem unha fendida, casco dividido, mas não rumina, então vai ser imundo.
Então sempre se falava essa questão aqui, no estilo tem uma coisa e não tem outra. E por que só pode ser tido por puro, certo? Se não tiver nada. Ou, melhor dizendo, se tiver com a unha fendida e ruminada. Por que é considerado puro se tiver essas características? Não é? Então esse exegeta judeu antigo, ele falou algo bem interessante, quando ele disse da seguinte forma: você não tem em si uma razão, não, preste atenção, você não tem em si uma razão, entendeu, biológica, pelo qual se possa dizer isso. Aí ele diz da seguinte forma, que a melhor maneira de nós compreendermos isso é na seguinte questão, em cima da determinação divina. Quando Deus determinou isso sim, isso não, entendeu? Com isso Deus está colocando limites para a questão da obediência do homem. Tá? Porque se você for olhar de fato de verdade, essa questão aqui, mas vem cá, aí o corpo tem unha fendida e o casco dividindo, mas não rumina. Aí isso aí é impuro. Mas o verso 5, por exemplo, o arganaz, rumina, mas não tem a unha fendida. A lebre, rumina, mas não tem a unha fendida. Então a pergunta é, por que ter a unha fendida, ou seja, rachadazinha, ter a unha fendida e ruminar, faz do animal puro? Qual seria a relação? Então hoje se procura muito saber essa questão. Então eu acho bem interessante essa perspectiva do exegeta judeu antigo, que ele vai dizer da seguinte forma: olha, nós nos contentamos em entender uma coisa: se Deus proibiu, é proibido. Então não se tenta achar uma razão na proibição. Foi feita a árvore do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Que não é ideia de um fruto mágico. Podia ser um pé de banana, um pé de maçã, um pé de uva, um pé de qualquer coisa. Mas Deus disse: olha, essa aqui, você não come. Porque era para delimitar, para dizer: olha, você é criatura, eu sou criador. E a diferença para você entender que nós não somos iguais é isso aqui, você não pode passar disso. Entende? Então, olha só, aí o texto continua, o verso 9, agora vai falar dos animais das águas, De todos os animais que há nas águas comereis o seguinte: todos que têm barbatana e escama nos mares, nos rios, comereis. Barbatana e escama. Aí vamos lá. Porém, todo que não tem barbatana nem escama nos mares e nos rios, todos os que chameiam as águas e todo ser vivente em que há nas águas, estes serão para vós abominação. Servos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós abominação. Então observa aí, do peixe, tinha que ter barbatana e escama. Se não houvesse, era imundo, era abominação. Então a pergunta é, a questão é no animal em si, entendeu? Então, irmãos, eu volto a dizer, o posicionamento lá do judeu antigo, eu mesmo achei mais tranquilo do que os outros que ficam tentando ver um negócio. Não, porque por exemplo, eu já vi alguém dizendo: não, o porco era proibido porque o porco fazia mal, não tinha questão de higiene. Tudo bem, de fato, de verdade, a gente sabe que porco é um animal complicado. Mas vamos lá, por exemplo, a questão da lebre. Por exemplo, aí você vai aqui, aí vamos lá, não tem barbatana e não tem escama. Eu não sou bom de peixe, entendeu? Não tenho muita compreensão de peixe. Por exemplo, mas se por acaso se tiver algum irmão que entenda de peixe aqui na congregação, em que a gente poderia pensar, irmãos? Um que não tem barbatana e escama. O povo. Escama. O povo. O tubarão tem barbatana, mas não tem escama. Pronto, o tubarão tem barbatana, mas não tem escama. É uma questão de questionar, Então observa, porém todo que não tem barbatana nem escama nos mares, Então observa, aí a partir do verso 13, ele vai falar das aves, do 20, inseto e por aí vai. No caso, os frutos do mar.
Entendeu? Aí por aí vai, certo? Aí vê só, irmãos, voltando lá para o nosso texto de Gênesis 8, não é? Uma coisa é certa, aqui. Você vai ter essa questão dos animais limpos e impuros, certo? Animais limpos e impuros. É dito que Noé toma de animais limpos e de aves limpas. Então, todo esse conceito de impureza, nós já sabia, tá? Nós já sabia. A Escritura, quando vai falar disso lá em Levítico 11, né? A Escritura não vai falar isso pela primeira vez, vai falar pela primeira vez no sentido de ficar registrado, certo? Mas esse conhecimento já existia, tá? Então vamos lá. Então Noé pega esses animais, não é, os animais e as aves que são limpos, não é certo? E ele oferece um holocausto. É como eu estou dizendo, pessoal, só para a gente entender. A primeira vez que a palavra holocausto aparece na Bíblia é aqui, certo? No texto de Gênesis 8:20. Não quer dizer que não houvesse holocausto antes, só quer dizer que ele aparece aqui, tá? Aquilo que Caim e Abel fizeram, a palavra que está lá não é uma palavra para holocausto, é uma palavra para oferta, certo? O texto também lá de Caim e Abel não fala que o sacrifício de Caim, por exemplo, foi queimado. Não fala, por exemplo, porque se tivesse sido queimado, certo? Você tinha lá a ideia de Deus ter aspirado o cheiro, tá? Ou seja, é aquilo que eu já falei, a palavrinha hebraica lá seria o IC, tá? IC quer dizer consagrado ao Senhor. Abra novamente em Gênesis 4. Gênesis 4. 4. Gênesis 4, capítulo 4, verso 4. Gênesis 4, verso 4. A Escritura diz o seguinte, veja só aí, ó. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Está vendo aí? Não aparece a palavra holocausto, que seria olã. Aparece a palavra oferta, que em hebraico é minhã. Não é dito, por exemplo, ó, que o Senhor aspira o cheiro do holocausto. Não é dito que o Senhor aspira o cheiro da oferta de Abel. Então, não se pode afirmar, porque o texto não diz, certo, que esse sacrifício de Abel aqui, ele foi queimado. Mas o de Noé, volta novamente lá para Gênesis 8, de Noé, que não é oferta, e sim holocausto, certo? Mas observa, se por acaso não tivesse a expressão que o Senhor aspirou o cheiro, entendeu? Então, não poderia também dizer que aqui o sacrifício tinha sido queimado, tá? A gente só sabe que ele foi queimado, o holocausto de Noé, porque o Senhor aspira o cheiro. Se não tivesse informando que o Senhor aspirou o cheiro, você não poderia dizer que o sacrifício foi queimado. Como a gente não pode dizer que o de Abel foi queimado. Tá? Fala, Xavier. Isso aí tem a ver, pastor, que está sendo mencionado aqui, por se tratar do primeiro estágio da Aliança da Graça? Aqui a gente está no segundo já, né? O de Noé é segundo, é o Noé. Entendeu? O primeiro é o do começo, é com Adão. Bom, mas só que lá é a aliança da criação, né? Não, é a aliança da criação antes da queda. Depois da queda, quando vai ter o proto-evangelho, já começa o primeiro estágio da aliança da graça. Entendeu? Porque a aliança da graça, ela se torna conhecida, tá? Em Gênesis 3,15. Então, tudo que acontece com Abel, Sete, Enoque, Matusalém, o próprio Noé, entendeu? Antes do dilúvio e no dilúvio, faz parte desse primeiro estágio da aliança. Aqui, a semente da mulher. Aqui, entendeu? Quando Noé faz esse altar e vai estabelecer, e Deus vai fazer aliança com ele, entendeu? Aqui, no caso, a gente tem a aliança noaica, tá? Nesse estabelecimento aqui, da aliança noaica.
tá? Que é justamente no 9:11, né? Estabeleça a minha aliança convosco, a aliança noaica. Então, pessoal, vocês estão entendendo essa questão aqui de oferta e holocausto? Estão entendendo? Vamos lá novamente. Oferta é um dom, holocausto também é um dom, certo? Mas a oferta não é holocausto, tá? Quando a oferta é queimada, aparece a expressão lá que Deus aspirou o cheiro. Se não aparece essa expressão, então aquela oferta não foi queimada. Da mesma forma o holocausto, tá? Esse holocausto aqui, ó, a escritura que o Senhor aspirou. Então, nem sempre todo holocausto era queimado. Você podia ter parte do holocausto queimado, tá bom? E observa cá, quando se oferecia um sacrifício pelo pecado, certo? Esse sacrifício pelo pecado que era oferecido, ele não era queimado, tá? Então, só para a gente entender aqui, esse holocausto aqui é um holocausto de animais limpos e puros, só que aqui não é uma questão de pecado. Entendemos? Aqui é um culto, aqui é uma dádiva, um dom que é ofertado a Deus. Tá bom? Por quê? Porque nunca o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa, eles não são queimados. Tá bom, irmãos? Eles não são queimados. E é bem interessante, quando se oferecia um sacrifício pela culpa, antes o animal era morto, certo? E com o sangue do animal era aspergido sobre o altar, porque não era que o altar fosse imundo, mas como o altar iria receber um sacrifício pelo pecado, ele poderia se tornar imundo. Então primeiro ele era preparado, certo, para não ficar imundo. Aí sim, aquele era oferecido o holocausto. Aliás, o holocausto não, era oferecido o sacrifício, certo? Agora é interessante uma coisa, vamos supor, você tinha esse matar, né, ou limpar, e você tinha um oferecimento, certo? Mas a carcaça desse holocausto, aliás, desse sacrifício pelo pecado, ele não era queimado em cima do altar, ele só era aspergido, ele era queimado fora, porque ele era imundo, tá? Por exemplo, é feito os 2 bodes lá do dia da expiação. Um bode era morto e o seu sangue era levado para dentro do Santo dos Santos e era aspergido em cima da tampa da propiciação. Antes disso, o sumo sacerdote oferecia um boi, um touro, pela sua família, e também levava o sangue para dentro. A carcaça daquele animal era levado para fora da cidade e era jogado ou tocado fogo e era posto lá. O bode que tinha ficado vivo, ele era encaminhado por uma pessoa vestida liturgicamente para o deserto. Então, significava 2 coisas aqui: um bode e um touro, o sangue de 2, tinha sido oferecido a Deus como sacrifício pelo pecado, mas eles não eram queimados diante do Senhor. E o bode que tinha ficado vivo, ele era transportado para o deserto, para simbolizar que Deus tinha, sim, afastado de si os pecados cometidos pelo povo naquele dia, Yom Kippur. Tá, irmão? No nosso caso aqui, a gente não tem um sacrifício pelo pecado, não é um sacrifício pelo pecado. Por que não é? Porque esse holocausto foi queimado. Se fosse sacrifício pelo pecado, não era queimado. Estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo? E não é uma oferta, porque o termo que está sendo usado aqui é holocausto. A questão do animal puro e aves puras, vocês estão compreendendo, né? Não tem em si, não há uma razão lógica para nós compreendermos, tá? Então é preferível nós ficarmos com aquilo que o judeu antigo falou. Ou seja, é puro e impuro porque assim Deus determinou que fosse. Entendeu? E até entanto, irmãos, que isso é uma questão de culto, certo? De representação de culto, que quando você vai lá
lá para Atos 11. Vamos para Atos 11 aí. A gente tem um episódio bem interessante em Atos 11. É Atos 10, irmão, desculpa. Atos 10. Nós temos um episódio bem interessante. Atos 10. Vamos partir do 10, 1. Essa questão de animal puro representava também, irmãos, aquela questão da diferenciação, apontava também para a diferenciação do povo de Deus para os ímpios. No Antigo Testamento, dos judeus para os gentios. Tá? E é aqui que a gente vai ter esse entendimento. Tá? Atos 10. Então, pessoal, Atos 10, verso 1. Vamos lá. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu um céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me entendes, sou eu a quem buscais, a quem viestes. E então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de todos, a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, olha só, o que é que acontece com Pedro, antes de Pedro ouvir esses homens que tinham vindo da parte de Cornélio? Pedro vê o quê? Bem, irmãos, o que é que Pedro vai ver? Estão lembrados do texto? O verso 11, 10, 11. O que é que Pedro vê? Pedro vê o quê, irmãos? Viu o céu aberto. Não, o que é que Pedro vê? Vejam aí. Ele vê o céu aberto, né? Logicamente, né? E descendo o quê? Um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, continha o quê? Quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvi-se uma voz: mata e come. Aí Pedro disse: não, Senhor, porque na minha boca jamais entrou coisa imunda. Aí depois a visão diz: não chamo de imunda que te purifiquei. Mas observa, a questão daqui é muito clara, porque não é que Deus estivesse mandando comer coisa imunda, mas aqui os animais imundos representavam quem?
Os gentios. Cornélio não era judeu. Cornélio era um prosélito. Então você tem uma ordem direta de Deus que agora ele deveria pregar para Cornélio. Entende? Então tem esse entendimento também que a gente tem aqui da questão do animal puro e impuro. No Antigo Testamento, a questão da impureza representava também os gentios. Tá? A partir do Senhor Jesus, quando tem a grande comissão que se tem que pregar o evangelho a todas as nações, entendeu? Porque Deus tem seu povo em todos os lugares, esse conceito de considerar os gentios como impuros, ele cai por terra, ele deixa de existir. Tá? Impuros agora não seria um povo chamado gentio, impuro agora seriam os ímpios. Entende, irmãos? Então, voltando lá para a questão do nosso texto de Gênesis 8, o verso 21 diz o seguinte: o Senhor aspirou o suave cheiro. Então Deus aceitou o holocausto. Deus aceitou o holocausto. E o Senhor disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então vamos observar algumas coisas aqui. Primeiro, Deus aceitou o culto de Noé. Deus aceitou o culto de Noé porque o culto foi feito por um homem justo. Deus aceitou o culto de Noé porque o culto foi feito como Deus prescreveu. Certo, irmão? E observa, aceitando Deus o culto, o Senhor diz algo. O que é que o Senhor Deus vai dizer? Então, essa fala que o Senhor Deus vai dizer responde àquela pergunta, né? O dilúvio visou erradicar o pecado da terra? Não. Não. Porque quem vai erradicar o pecado da terra é o Senhor Jesus quando vier no último dia. O dilúvio não visou erradicar isso. O dilúvio visou sim trazer juízo universal sobre a humanidade, mas não visou erradicar. É até então que a semente da serpente se manifestará posteriormente. E aqui o próprio Deus vai dizer isso, né? Não tornarei a amaldiçoar por causa do homem. Por quê? Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Ou seja, o homem é mau, o homem é pecador, entendeu? Mesmo entre os regenerados, a maldade ainda está em nós, dirá nos ímpios. Então Deus diz o que? Não tornarei, certo? A ferir todo vivente como fiz. Não vou fazer mais isso. Certo? Então, irmãos, a gente tem aqui uma atitude da providência especial de Deus para com a criação e com os homens, né? De que o Senhor não iria mais tornar a destruir, certo? E o Senhor fala: o homem é mau. O homem é mau. Certo, irmãos? Aí você tem aqui, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então a gente tem uma atitude, não é, graciosa de Deus para com a criação. Certo? Uma atitude benéfica de Deus. Uma providência especial de Deus para com a criação. Compreende, irmãos? Então observa. O Senhor não destruiu mais o homem. Certo? Aí observa. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é maldito do homem. Deixou mostrar, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então o Senhor Deus aqui, ele tem sim uma atitude, entendeu? Benéfica para com a criação. Tá, irmãos? Benéfica para com a criação. Dentro da teologia reformada, nós temos duas correntes, tá? Nós temos uma corrente que vai chamar essa ação de Deus de graça comum. Tá bom? Graça comum geral que Deus tem com a criação, no verso 22, certo? 21 e 22, né? Essa graça comum é universal, tá? Universal e geral. E tem essa perspectiva dentro da teologia, que vai dizer que Deus tem uma ação graciosa com a humanidade para não destruí-la mais, como fez também com a criação. Há também outra linha, né,
outra corrente na teologia reformada, que não gosta do termo graça comum. Entendeu? Aí só vai considerar isso como uma providência especial. Mas quer que você chame graça comum, quer que você chame providência especial, certo? Ou uma coisa ou outra, uma coisa é certa. Deus, ele tem sim uma atitude benéfica para com a criação. E não mais destruí-la, por causa do homem. Tá? O Senhor vai dizer, o homem é mau, certo? Lembremos disso, né, que a antítese é o próprio Deus que estabelece. O dilúvio não visou erradicar o pecado, certo? Não visou erradicar o mal. Quem vai erradicar o pecado, o mal, é o Senhor Jesus. Mas aqui foi necessário o Senhor Deus agir. Então, a gente vai ter um juízo universal. Então, vamos fazer uma pergunta cá. Quer dizer que durante a história nós não teríamos mais nenhuma intervenção de Deus? Não é isso. A gente está falando aqui de um juízo universal, certo? Aonde Deus, por causa dessa universalidade, o que foi que aconteceu? Ele feriu todo vivente, como ele fez, né? Ele amaldiçoou a terra por causa do homem e feriu todo vivente. Agora, o que você vai ter, irmãos? Vai ser o quê? Juízos, certo? Juízos locais. Entendeu? Juízos locais e não universais. Juízos locais você vai ter. Tá, irmãos? Por exemplo, Deus mandou o juízo sobre o seu povo. Certo? Deus mandou juízo sobre o seu povo, por exemplo. Tá? Quando Deus mandou o Império Assírio levar o reino do norte, quando Deus levantou o Império Babilônico para castigar o reino do sul, quando Deus mandou juízo para o seu povo, em outras ocasiões, entende? Como Deus manda juízo hoje para nós, tá, irmão? Mas observa que esses juízos, eles são locais. Você não tem um juízo de Deus, como foi no dilúvio, de destruir tudo. Você tem visitação de Deus. Às vezes, né, até a gente pergunta, né? Era bom que o Senhor Deus pipocasse tudo. Mas, irmãos, o que é que a Escritura vai estar dizendo aqui? Ó? Não tornarei amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque é mau o desejo íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, a gente irmão, a gente não pode esperar um outro juízo universal, como foi o dilúvio. Agora sim, né? Vai haver sim no último dia, quando o Senhor Jesus vier, vai separar os eleitos dos reprovados. Entende? Então você tem isso. Tem isso. Agora o que a gente tem até esse dia é juízos localizados. O próprio Deus disse aqui, né? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Então essa essa fala do Senhor, que faz parte de sua aliança com a criação, que é o que corresponde à aliança noaica, entendeu? A aliança da criação. Ela, irmãos, é algo que a gente precisa compreender para ter distinção. Estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo? Está tranquilo? Está compreendendo? Tá? Tem pergunta, irmão, sobre o que ele está vendo até agora? Tem ou não? Então, deixa eu fazer algumas perguntas para os irmãos. Porque, olha só, irmão, a gente só vai trabalhar esses versos hoje, tá bom? Na próxima quarta a gente vai continuar, porque é necessário que a gente compreenda. Não adianta aqui eu trazer um bocado de informação e você, no final das contas, não entender nada. Certo? O que é que Noé fez quando saiu da arca? Levantou o quê? Um altar, né? Levantou o quê, irmãos? Um altar, né? Um altar. Certo? Levantou um altar. E o que é que ele ofereceu sobre esse altar? O que é que ele ofereceu sobre esse altar? Não. Sim, mas observe, o que é que ele ofereceu sobre esse altar? Eu sei que é um holocausto. Mas é o quê? Um animal. Animais o quê? Animais e aves o quê?
limpas, não é, irmãos? Limpas, ou seja, puras, certo? E ele ofereceu esses animais, essas aves, como se fosse o quê? Uma oferta ou um holocausto? Holocausto. Não foi queimado, né? Certo? Não, holocausto. Então, observa, eles foram mortos ritualmente. Como era a morte? Era degolar, entendeu? Era cortar o pescoço, né? Degolar o pescoço. Entendeu? Agora, observa. Esse holocausto foi queimado? Sim ou não? Sim, foi queimado, sim. Por que foi queimado? Como é que a gente sabe que foi queimado? Pelo cheiro. Isso, porque Deus fez o quê? Aspirou o cheiro. Certo? Então, a ideia de Deus aspirar o cheiro quer dizer que Deus o quê? Aceitou ou não aceitou esse ato de Noé? Aceitou. Esse ato de Noé aqui, ele era um sacrifício para o pecado? Não. Por que não era sacrifício para o pecado? Porque nenhum sacrifício por o pecado é queimado. O sacrifício do pecado não é queimado. Entendeu? Só há o manuseio de sangue. Tá? É a técnica que a carcaça é posta fora da cidade, é queimada lá. Compreende? Queimada lá. Tá bom, irmãos? Então, se essa parte aqui foi queimada, Deus sentiu o cheiro dele. Irmãos, é até interessantíssimo aqui, ó. É porque eu não trouxe hoje os slides, mas dentro mesmo, lá no Antigo Testamento, sabe, do tabernáculo, você tinha uma parte lá que era reservada para o montão das cinzas. Ou seja, quando era oferecido um sacrifício, um holocausto ao Senhor, não sobrava cinza, então aquela cinza era recolhida e era posta lá no montão de cinza. O sacrifício pelo pecado não tem esse procedimento. A carcaça era posta fora da cidade. Entendeu? Porque o sacrifício pelo pecado nunca é seio. E seio quer dizer consagrado ao Senhor. Então aqui a gente tem um holocausto, que era um ato de culto a Deus, uma dádiva, uma graça a Deus. Entendeu? Até porque eles saíram da arca. Animais puros e aves puras. Tá bom? O Noé já sabia daquelas prescrições de Levítico 11. Certo? Já sabia. E Deus aceitou o culto, não aceitou? E a gente sabe que Deus aceitou porque Ele fez o quê? Aspirou. Certo? Deus aspirou o culto. Então observe, quando Deus aceita o culto, o Senhor Deus manifesta para Noé a vontade do coração dele. Não é? Então o Senhor Deus diz o quê? Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do coração desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fez. Então o Senhor disse que ia ter outro juiz universal? Não. Agora, veja bem, o juízo que haverá, né, de forma universal, entendeu? Vai ser no último dia, quando o Senhor Jesus vier para buscar o seu povo. Mas até lá, você não tem juízo universal. Você tem juízos localizados. Entendeu, irmãos? Porque o próprio Deus disse o quê? Que enquanto durar a terra, não deixaria de haver o quê? Sementeira, ou seja, o homem ia plantar, ia colher. Não deixaria de haver ceifa, frio, calor, verão, inverno, de novo. As estações, né? Isso. Estão compreendendo isso aqui, irmãos? Está todo mundo entendendo isso aqui? Então, quando for na próxima quarta, a gente vai ver a continuidade disso. Certo? A continuidade disso. Que nós temos essa divisão aqui do verso do capítulo 9, mas não quer dizer que o capítulo 9, que o Senhor Deus vai continuar falando, não esteja relacionado a isso aqui. Porque, observa, a fala do Senhor, entendeu? Ela começa, né, no verso 21, 22, não é? Mas observa que o Senhor continua falando no 9:1, não é? Abençoou Deus a nós, seus filhos, e lhes disse. Deus continua falando.
o capítulo 8, verso 21 e 22, é como se o Senhor estivesse dizendo para si, entendeu? Não tornarei a fazer isso, isso e isso. Enquanto houver terra, vai ter isso, isso e isso. Ele anuncia, primeiro, o que ele não vai fazer com a criação. Tá? É por isso que a linha da teologia reformada, que fala que advoga a questão da graça comum, né? Vai dizer que isso é uma graça comum, geral, que é com a criação, e também tem o seu aspecto universal, que é com o homem, né? Os homens não serem destruídos, que Deus iria preservar as duas sementes. Tá bom? Há aqueles que não gostam do termo graça, porque graça nessa perspectiva só se relaciona a perspectivas de salvação. Eles usam o termo providência especial, mas quer seja graça comum ou providência especial, a ideia é que Deus disse: não vou mais criar a terra por causa do homem, e não vou, enquanto a terra durar, vai ter isso. Agora, a partir do 9, verso 2, aí vai ter uma palavra específica, entendeu? Para Noé e sua família. Tá? E aquela questão, irmão, Noé e sua família, e também, consequentemente, né? Para a semente da serpente, né? Porque a descendência que iria se multiplicar aqui da família de Noé só não ia gerar a semente da mulher, iria também gerar a semente da serpente, ou seja, iria gerar reprovado. Tranquilo? Fala, irmão. Essa fala de Deus aqui também diz que ele estava consigo mesmo. Se ele não falou para Noé, como foi revelado para Irmão, isso é uma excelente pergunta. Eu estava pensando nela hoje, entendeu? Irmão, olha só, é aquela questão, né? Bom, quem escreveu Gênesis? Moisés, correto? Moisés não foi testemunho ocular de nenhum evento de Gênesis. Nenhum. Pelo simples fato que no período de Gênesis Moisés não era nascido. Quer dizer, então a pergunta é: como é que Moisés sabe dessas informações? Não é? Moisés sabe dessas informações, em primeiro lugar, porque Moisés, sendo inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está guiando ele. Então Moisés consultou fontes escritas, certo? E naquilo que diz respeito à particularidade do Senhor, então você tem uma revelação direta do Espírito para Moisés, do que aconteceu. Entendeu, irmão? Por exemplo, é feito... Como é que Moisés soube de Gênesis capítulo 1, do período que o homem não existia? Como é que Moisés soube de como é que Deus organizou as coisas? Aí a gente entende que isso é sim uma atuação de revelação direta do Espírito Santo para Moisés. Agora, por exemplo, o livro de Gênesis está escrito, ele tem aquilo que é chamado de Destelo Toledot. Toledot seria uma geração de, entende? Por exemplo, Gênesis 5:1. Abre, por favor, meu irmão. Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. Então, observa, Moisés consultou. Moisés consultou. Entendeu? Teve eventos que Moisés tinha memória escrita, ou memória que era passada, história de patriarcas, principalmente de Gênesis de 12 até 50. Gênesis de 1 a 11, que é a pré-história da humanidade, algumas coisas provavelmente ele consulta, ele tem acesso a livros, e outras é a inspiração direta do Espírito, feito no caso disso aqui, entendeu? Porque, como a senhora falou, se Deus está falando consigo mesmo, como a gente está vendo aqui, ó, e disse consigo mesmo, por isso que eu falei que não é na fala de Noé, é dito consigo mesmo. Como é que Moisés soube disso? Inspiração. O Espírito revela a Moisés. Porque aqui Moisés não consultou. Como, por exemplo, a história de Noé é uma história que é contada até em escritos não bíblicos. Entendeu, irmão? A história de Noé é contada em escritos da Babilônia, entendeu? Em outros povos, tem essa história. Só que é com outro nome, de outro personagem, e lá também tem a ideia de deuses, não é Deus, é deuses. Ou seja, foi algo universal que cada povo contou à sua maneira. Está entendendo, irmão?
Então Moisés sabia da história do dilúvio, por exemplo. Moisés sabia da história dos patriarcas, que eram seus ancestrais de Moisés, era o seu ancestral. Moisés sabia, por exemplo, que ele era ancestral da tribo de Levi, porque Moisés era levita. Entendeu? Moisés era um... Quando eu digo levita, irmão, não é levita feito os pentecostais dizem não, tá? O pessoal pensa que levita é o cara que toca. Isso é besteira. Levi era uma tribo de Israel, tá? Que eram os descendentes de Levi, que era um filho de Jacó. Então Moisés e seu irmão Arão eram descendentes de Levi, que era filho de Jacó. Então Moisés sabia essa ancestralidade, entendeu? Tinha escritas, tinha a memória coletiva do povo, que sabia, não, nós somos descendentes de Levi, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Você está entendendo, irmão? Agora, essa questão não escrita, essa questão que ele não podia consultar, como isso aqui, como é que ele sabe o que Deus pensou? Aí é revelação do Espírito. Entendeu, meu irmão? Mas a sua pergunta é essa ainda, eu estava pensando nela hoje, entendeu? Você vê, né? Essa questão da inspiração, né? Como o Espírito, nesse período aqui, ele estava conduzindo, entendeu? A gente hoje, há tantos milênios depois, está lendo essa história e considerando isso. Pronto, a senhora quer ver uma situação dessa? Jó. Entendeu? Como é que o escritor de Jó soube o que aconteceu na corte celestial? Como é que o escritor de Jó soube do diálogo de Deus com Satanás? Ele estava lá por acaso? Entendeu? Aí você vê que isso é uma questão de revelação de Deus mesmo. Sabe, irmão? Tem mais alguma questão, irmãos? Irmão, mas compreendeu? Tem mais alguma questão, irmãos? Tranquilo? Então, irmão, a gente fica por aqui hoje. E quando for na próxima semana, a gente continua, né, na continuidade da fala de Deus agora para Noé e seus filhos. E compreendendo o seguinte, né, que tudo aquilo que o bendito vai dizer a Noé e seus filhos, entendeu? Serve para as duas sementes. Por quê? Porque dos descendentes de Noé vai surgir novamente as duas sementes. A semente da mulher e a semente da serpente. Tá? Então, o papai está encerrando e a gente vai para a nossa reunião de oração.